Oi, gente, eu sou a Duda e hoje eu vou contar pra vocês de um caso que é considerado um dos maiores sequestros feitos na história. Frank Edward era um motorista de ônibus em Chowchilla, na Califórnia. Era uma cidade bem pequena e que tinha um ramo bem parecido com aqui em Juara. Era bem parecido com aqui em Juara. E todo mundo conhecia ele era motorista, tipo, de geral, assim, a maioria das crianças andavam com ele, todo mundo confiava muito nele. Em um desses dias onde ele tava levando as crianças, ele tava levando e buscando as crianças de uma piscina. 25 crianças que estavam sendo carregadas com ele naquele dia. Só que aí na volta, um garotinho resolveu voltar com eles também, era o Michael. Ele não podia, mas o Edward deixou ele ir porque ele não podia voltar com a mãe dele pra casa aquele dia. Então ele deixou. No caminho voltando pra casa, eles se depararam com uma van parada no meio da estrada na frente deles, impedindo eles de passar. O Edward achou que era algum problema com a van, então ele desceu do ônibus imediatamente pra ajudar quem que tava lá. Só que quando ele abriu a porta, um outro cara entrou, um cara mascarado, entrou com uma arma dentro do ônibus e começou a render todas as crianças. O Edward e todo mundo lá ficou bem assustado. Na verdade, eles acharam que era uma brincadeira. Depois, quando um outro cara entrou, eles viram que era verdade. Um cara ficou rendendo todo mundo com arma apontada pra cabeça do Edward. E o outro foi dirigindo. E a van, que tava na frente, agora tava seguindo eles e tinha outro sequestrador lá. Eles andaram por muito tempo, por horas, na verdade. E eles chegaram em uma plantação de bambu que ficava fora da estrada. Quando eles chegaram nessa plantação, tinha uma outra van esperando. E aí eles deixaram porta com porta na van, assim, para as crianças saírem da van escolar pra van que tava lá. E aí eles dividiram as crianças nessas duas vans para conseguirem ir pro local que eles planejavam. E nisso, eles foram para um local bem mais afastado ainda. E nessa altura já tinha a polícia envolvida. Os pais das crianças começaram a se assustar com a demora, né? E ligavam pro Edward e ninguém atendia, ligavam pra piscina, não tinha nenhuma informação do que estava acontecendo. Então eles começaram a ligar muito pra polícia e eles congestionaram a linha telefônica daquele lugar. E isso ajudou, na verdade, o caso não ficar pior, porque os sequestradores planejavam ligar pra polícia para pedir resgate pelas crianças. E quando eles foram tentar ligar, eles não conseguiam porque as linhas telefônicas estavam congestionadas. Aí eles foram pro local que eles planejavam, que era a pedreira, uma pedreira dali perto, porque eles andaram muito, então era bem longe, na verdade. Eles chegaram nessa pedreira e colocaram as crianças dentro como se fosse de um bunker, que era embaixo da terra, num local meio subterrâneo. Na verdade, era a parte de trás de um caminhão, tinha vários suplementos, também era meio refrigerado. Aí eles fecharam a porta e começaram a enterrar aquele caminhão. E as crianças ouviram isso, as crianças entenderam que elas estavam sendo enterradas vivas. Eles começaram a surtar, começaram a chorar freneticamente. E o Michael também chorou. O Edward também estava bem desesperado, eles não sabiam o que fazer. O Edward falou assim, tá, vamos dormir, a gente tá cansado, depois a gente vê o que vai acontecer. Então eles dormiram, quando eles acordaram eles estavam na mesma situação. E eles começaram a comer tudo que tinha e usar tudo que tinha ali pra eles e perceberam que eles iam ter que fazer alguma coisa pra sair dali imediatamente. O FBI já tava no caso, já tava trabalhando nisso, eles já tinham encontrado o ônibus na beira da estrada, mas nenhum rastro, até porque as crianças foram colocadas dentro das vans, tipo, muito próximo, então elas não tinha nem pegada das crianças no chão. Até que o Michael e o Edward têm uma ideia, que é uma ideia bem louca e é bem improvável de conseguirem, mas eles tentaram, porque era a única coisa que passou na cabeça deles, que era tentar abrir a porta de cima, empurrar com uma força sobrenatural para conseguir sair de lá. O Frank, né, o Edward tentou primeiro e ele não conseguiu, e quem conseguiu foi o Michael. Ele conseguiu empurrar a porta e aí caiu muita areia em todo mundo, mas ele conseguiu cavar e ele subiu e conseguiu tirar criança por criança de lá, e o último a sair foi o Edward. Eles fizeram uma espécie de túnel e conseguiram sair de lá. Logo quando eles foram saindo, eles foram se aproximando dos trabalhadores ali da pedreira, o pessoal já reconheceu quem eles eram, porque o caso já estava famoso, já estava todo mundo procurando essas crianças, todo mundo procurando o Edward, o Michael, todo mundo. Então a polícia foi acionada e eles foram de ônibus pra polícia e ficaram lá na prisão por muito tempo para serem examinados
para eles darem testemunha também, contar o que aconteceu, para ver se estava tudo certo com eles. E nisso, eles conseguiram falar com os pais, a imprensa também entrou em contato, fizeram vários vídeos deles saindo do ônibus, todo mundo. O Michael e o Edward foram considerados heróis ali por terem conseguido tirar todo mundo daquela situação. E foi isso que aconteceu. É um caso que tem um final feliz. Quem fez isso foram pessoas muito ricas. Esses 3 sequestradores, eles eram pessoas que eles eram super privilegiados. E um dos garotos era filho do dono da pedreira. Então ele tinha muito dinheiro, ele realmente era rico. Só que ele não queria trabalhar, ele não queria a vida difícil, ele não queria ficar pedindo dinheiro pro pai dele. Então ele decidiu sequestrar crianças para pedir resgate e poder ficar mais rico. E aí ele chamou outros 2 caras também, que também eram bem ricos. Eles já tinham feito outros crimes, mas eles nunca foram presos porque eles eram ricos. E eles podiam sair facilmente dessa situação. Eles tinham advogados muito bons, então eles conseguiram condicional, porque a pena deles era perpétua. Eles conseguiram condicional porque, tecnicamente, eles não feriram as crianças diretamente. Então, eles ficavam sempre marcando várias sessões. Eles tiveram 60 audiências marcadas para conseguir sair da prisão. E todas as vezes as crianças ficavam com muito medo, os pais também ficavam com muito medo de eles conseguirem fazer isso. E hoje em dia, o que se sabe é que essas crianças elas cresceram com muitos traumas, pesadelos, problemas psicológicos, pensamentos de morte e várias outras coisas. É esse o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem ideias do que eu posso trazer aqui. E até o próximo!